Gente, vamos lá então para a nossa apresentação de slides, nosso tema central, História, Corpo e Anatomia. E nosso primeiro subtema, então, vamos falar um pouquinho sobre a história da anatomia. A palavra anatomia, ela tem origem grega, ela vem de anateme, onde ana significa em partes e teme significa cortar. Logo, nós temos que anatomia nos liga à ideia de cortar em partes, de dissecar. Vamos falar um pouquinho agora sobre algumas concepções históricas, começando da Idade Média. E é claro, gente, que os estudos anatômicos, eles se iniciaram bem antes disso. Eu só vou usar aqui a Idade Média como um ponto de partida, tá bom? E vamos fazer aqui também uma rápida recapitulação para contextualizar vocês melhor. Na Idade Média, o que era forte? Os valores medievais, o feudalismo ele estava em formação, nós tínhamos a filosofia do teocentrismo, lembram? Deus no centro das atenções, e o corpo ele era visto como uma fonte de pecado. Então, se o corpo era visto como heresia, como pecado, o estudo anatômico também era. Já na Idade Moderna, principalmente no período do Renascimento, houve grandes progressos nos estudos anatômicos. Vamos fazer a nossa recapitulação de novo. Na Idade Moderna, o que era forte? Os valores renascentistas, nós tínhamos a filosofia do antropocentrismo, ou seja, o homem passou a ficar no centro das atenções. Nós tínhamos a valorização de talentos individuais e o corpo humano, ele passou a ser visto como uma fonte de beleza. Vocês conseguiram perceber, então, como que houve uma mudança na mentalidade vigente? Então, com isso, nós temos que na Idade Moderna, o corpo ele inspirou muitos artistas. E eu vou mostrar algumas imagens agora para que vocês consigam entender melhor como é então que o corpo foi compreendido nessa época. E a primeira delas é a do Homem Vitruviano, do Leonardo da Vinci. Essa obra ela é datada em meados de 1490. E ela foi inspirada no arquiteto romano Vitrúvio. Por isso que o Leonardo colocou o nome desse desenho dele de Homem Vitruviano. Que, aliás, é um desenho, gente, não é uma pintura. Bom, aqui eu quero chamar a atenção de vocês para alguns aspectos. Queria que vocês percebessem que, nessa obra tem toda uma preocupação do Da Vinci com as proporções da figura. Que vocês conseguem ver? Nosso círculo, o quadrado, milimetricamente calculado, Nós temos aqui, as medições, angulações. Com isso, o que a gente consegue perceber, Todo esse cuidado do artista em querer chegar numa arquitetura ideal desse corpo, porque vocês lembram que eu disse que ele tinha se inspirado nas anotações de um arquiteto? Pois é, isso faz todo sentido pra gente. E só a título aqui de curiosidade, todo esse detalhamento aqui do Leonardo da Vinci, ele se justifica também pelo fato dele ter sido pintor, escultor, matemático, engenheiro e anatomista. Não era pouca coisa não, gente. Então, ele tinha muito talento em várias áreas. Bom, vamos passar agora aqui para outro artista renascentista muito reconhecido, que é o Michelangelo. Então, nós temos aqui a escultura de Davi. Olha só, gente, reparem no realismo anatômico desse trabalho. Todo o cuidado aqui do Michelangelo em atingir detalhes praticamente perfeitos. Esse detalhamento dos cabelos são os meus preferidos. Não é uma coisa assim muito impressionante. Esse olhar também penetrante, Tudo isso devido ao talento do artista. Coloquei aqui uma segunda imagem para vocês conseguirem reparar nos vasos sanguíneos, nas veias,
toda essa musculatura também da obra. A gente confessa que é tudo muito impressionante. E mais uma curiosidade, essa escultura aqui, ela tem um pouco mais aí de 5 metros de altura. E eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar na história de Davi contra Golias, não é? Esse aqui é o Davi da história. Mas bom, vamos seguir aqui, vamos retomar então as nossas concepções históricas. Então a gente estava falando do Renascimento. E foi nessa época, né, no ano de 1543, que foi publicado o primeiro Atlas de Anatomia do Andreas Vesalius. Esse aqui que está aparecendo para vocês do lado esquerdo. O Atlas dele recebeu o nome da Organização do Corpo Humano, que é esse aqui representado do lado direito. O Vesalius, inclusive, ele é considerado o pai da anatomia moderna. Bom, seguindo mais adiante, com a chegada da Idade Contemporânea, nós temos que os estudos anatômicos continuaram em ascensão. Então, eles continuaram contribuindo para avanços de diversas áreas, principalmente a da saúde. E eu trouxe aqui imagens de alguns atlas mais populares, assim, né, mais badalados, mais indicados pelos professores, e acredito eu que vocês conheçam alguns deles. Então, ó, o primeiro aqui, o Sobota, o Atlas do Netter e do D'Angelo e Fatini. Vamos passar então para a parte 2, onde nós iremos falar sobre corpo e anatomia. E eu quero começar essa segunda parte com uma pergunta para poder instigar vocês. A arte continua mobilizando conhecimentos anatômicos? E aí, gente, o que vocês acham? Se vocês quiserem, vocês podem dar uma pausa aí no vídeo para vocês refletirem melhor, tá bom? Mas e aí? O que eu quero com essa pergunta? Bom, primeiro, né, eu quero fazer vocês refletirem sobre a proximidade com que arte e ciências dialogam. Ou seja, né, fazer vocês refletirem sobre conhecimentos anatômicos a partir de obras de arte. E foi isso que a gente acabou de ver ali com a escultura de Davi, né, do Michelangelo. E notem que eu coloquei que a arte continua mobilizando conhecimentos anatômicos. Ou seja, foi algo que aconteceu e que ainda acontece. Agora aqui nós temos uma colocação da professora Denise Santana, historiadora da PUC de São Paulo, que completa bem essa ideia de visão artística voltada para o corpo. Então ela coloca para a gente o seguinte: pois, se hoje o corpo tende a ser compreendido nas artes e nas ciências, atenção, na mídia e no cotidiano de milhares de pessoas como sendo um espaço de infinitas potencialidades, descobri-lo adquire ares de uma grande e fascinante empresa. Ou seja, né, o que a autora quis dizer com isso? Que cada um é considerado o principal descobridor de sua riqueza. E aí, o que eu estou falando de riqueza aqui? A anatomia. Então, é como dizer que o corpo, ele é uma espécie de relíquia que cada um deve cuidar, que cada um deve proteger. É mais ou menos nesse sentido que eu queria instigar vocês. Bom, no capítulo anterior, nós vimos então que o estudo do corpo ele passou a ser considerado um objeto de fascinação por diversos artistas. Eu sei que eu só citei 2, mas claro, né, gente, existem grandes outros artistas. E nesse contexto, né, de pinturas, de esculturas, de estátuas e principalmente de dissecação de cadáveres, nós temos que tudo isso contribuiu muito para o surgimento da anatomia como hoje ela é tratada, né, como hoje nós a conhecemos. Ou seja, o estudo do corpo anatômico,
ele foi transformado em objeto científico. E aí, para ilustrar essa ideia, nós temos aqui algumas imagens da exposição internacional O Fantástico Corpo Humano. Gente, olha essa aqui é muito legal. Eu gosto muito dessas duas. E essa exposição é de corpos humanos verdadeiros. E ela foi trazida para o Brasil em 2010, inclusive passou aqui por Belo Horizonte. E caso então vocês queiram ver mais fotos, né, se vocês tiverem curiosidade em ver mais imagens, vocês só precisam entrar no site que aparece aí abaixo das fotos aí como fonte. Bom, agora então, nosso último subtema, vamos falar um pouquinho sobre educação física e anatomia. E para a gente refletir mais um pouco, né, para a gente conversar melhor, eu trouxe aqui outra pergunta. Como a educação física olha para o corpo a partir da anatomia? Essa é boa, hein, gente? E aí? Vocês acham que a educação física olha para o corpo anatômico com um fascínio lá, como fizeram os renascentistas? Essa pergunta do slide aqui é para fazer vocês pensarem como que os estudos anatômicos se ligam na nossa área, né? Não é só porque ela tá lá na emenda do curso, como disciplina obrigatória e tudo mais. Aqui a gente está querendo pensar mais na questão de adquirir conhecimento mesmo. Mas e aí? Vocês acham que é importante para quem estuda educação física aprender anatomia? Vocês podem comentar depois também o que vocês acham desses questionamentos lá no fórum, no Teams, durante as aulas, onde vocês preferirem. Mas é algo livre, tá, gente? É mais pra gente poder aqui dialogar melhor mesmo. Bom, eu vou seguir aqui com a nossa apresentação. Aqui nós temos uma colocação da professora Carmen Lúcia Soares, da Unicamp. Ela fala o seguinte: mais que subjetividade e história, o corpo é pensado pelas suas entranhas, seus músculos, órgãos, ossos, nervos, sua anatomia. E aí, o que vocês acharam? Eu particularmente acho muito interessante ver como é que ela destrincha o corpo, como é que ela divide ele em partes. E vocês lembram lá do conceito grego, lá do início da apresentação, que a anatomia nada mais é do que cortar em partes. E aqui eu acho que ela retoma muito bem essa ideia. Bom, pessoal, respondendo lá uma das perguntas, né, das várias que eu fiz para vocês, os estudos da anatomia são sim muito importantes para quem é estudante de educação física. Isso por quê? Porque o estudo da anatomia, ele é a base para a compreensão de outras áreas de estudo da educação física. Então, vou dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem melhor. Na história, os conhecimentos anatômicos, né, sintetizados pelo pensamento científico, eles são importantes para que nós possamos compreender a educação do corpo. Então, ó, vamos trazer essa ideia mais para a nossa realidade aqui, para a nossa disciplina, que é o nosso foco. Quando nós formos estudar os sistemas ginásticos, então, quando nós formos estudar os sistemas ginásticos, nós iremos ver como que eles contribuíram para que o corpo ele fosse visto como objeto de regeneração física da sociedade, ou seja, para preservação da saúde da população, assim também como no preparo dos soldados para os combates e vários outros. Porque, gente, ó, se nós pensarmos que o corpo é objeto de conhecimento e de intervenção, que o corpo é algo que se domina, né, que é mensurável, nós também podemos pensar que essa compreensão, ela também passa pela anatomia. Vocês concordam?
né? E o que mais? Onde mais que nós podemos aplicar os conhecimentos anatômicos? Nós também podemos, por exemplo, aplicar eles na fisiologia, para poder compreender o estudo dos sistemas fisiológicos. Porque, para entender como que o corpo funciona, nós precisamos antes estudar as estruturas que compõem esse corpo, não é verdade? E no treinamento esportivo? No treinamento esportivo, a anatomia ela é base dos componentes do rendimento esportivo, ou seja, ela é aplicada diretamente na teoria e na metodologia do treinamento. A gente, se assustem não, que nos próximos períodos aí isso vai ficar ainda mais claro para vocês. E onde mais que a gente pode aplicar os conhecimentos da anatomia? Onde mais que vocês acham que ela está presente? Ela também está presente na cinesiologia, no caso, nos estudos descritivos, analíticos do movimento humano. Também está presente na biomecânica, isso quando nós vamos estudar os princípios mecânicos do movimento. No nosso caso, claro que aí tem uma ênfase nos esportes. E ela também está fortemente presente na musculação. Eu acho que essa aqui é um pouco mais fácil para vocês compreenderem, né? Principalmente quando nós falamos sobre princípios de origem e inserção de músculos, de planos e eixos das articulações, enfim, quando nós falamos do aparelho locomotor propriamente dito. Então, gente, o que eu quero que vocês percebam aqui é que a anatomia ela está presente em várias disciplinas que nós temos ao longo do curso. E é claro que por uma questão de logística aqui, eu não pude citar todas as disciplinas, mas eu espero mesmo que com esses exemplos tenha ajudado vocês a expandir um pouco mais aí os horizontes da anatomia. E pessoal, para fechar, eu quero falar sobre um projeto de extensão do ICB, lá o Instituto de Ciências Biológicas. O projeto da mente anatômica, que é coordenado pela professora doutora Micena Miranda, muito querida inclusive, é muito legal, muito bacana, vale super a pena conferir. Eles abordam a anatomia de uma forma muito didática e muito criativa. Então aí, para quem está fazendo a disciplina de anatomia com outra professora ou que não conhece o trabalho deles, eu super indico vocês a conferirem. É só seguir o perfil deles no Instagram, seguindo aí @menteanatômica. E por fim, estão aqui as referências dos trabalhos citados anteriormente, para quem quiser aí ler um pouquinho mais sobre eles, tudo bem? Então, gente, fechamos então o vídeo sobre o tema História, Corpo e Anatomia. Revejam aí a apresentação o quanto vocês quiserem, ok? O quanto for necessário. Eu fico à disposição caso vocês tenham alguma dúvida ou sugestão, se vocês quiserem dar um feedback em relação aos slides, ao áudio, qualquer outro ponto, por favor, fiquem à vontade. E eu fico por aqui e desejo a todos vocês bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!